Seja bem-vindo a mais uma aula do GTMAT. Eu sou o professor Cristiano Sena e o tema da aula deste vídeo é a lei dos senos. Bem, a lei dos senos é uma fórmula que nos diz que, dado um triângulo, é constante a razão entre qualquer um de seus lados e o seno do ângulo oposto ao lado escolhido. Vamos visualizar isso na figura. Dado um triângulo de lados medindo A, B e C, cujos ângulos sejam dados como sendo alfa, beta e teta. Então, dividindo a medida de um dos lados pelo seno do ângulo oposto ao lado escolhido, essa razão será a mesma qualquer que seja o lado escolhido. Ou seja, fazendo a razão A sobre o seno do ângulo oposto a A, que é o ângulo alfa, ou seja, A dividido pelo seno de alfa, nos dá o mesmo resultado que dividirmos o lado de medida B pelo seno do ângulo beta, que é o ângulo oposto ao lado de medida B. E essa razão ainda é a mesma se dividirmos o lado C, de medida C, pelo seno do ângulo oposto a esse lado, que é o ângulo θ. Então, A está para seno alfa, assim como B está para seno beta, assim como C está para seno θ. E essa relação é denominada de lei dos senos. E antes de aplicarmos a lei em um exemplo de exercício, vamos procurar compreender a justificativa desse resultado. Então, neste desenho, eu vou fazer a primeira parte da demonstração, mostrando que A está para seno alfa, assim como B está para seno beta. Para isso, consideremos a seguinte altura, uma das alturas traçadas nesse triângulo, que o divide em dois triângulos retângulos. Vamos dizer que a medida dessa altura seja uma medida dada por H. Observemos que a construção da altura dividiu o triângulo original em dois triângulos retângulos, no qual a altura H do triângulo original representa um dos catetos de ambos os triângulos. Triângulos retângulos esses, de tal forma que um deles tem a medida B como sendo a hipotenusa de um dos triângulos, e o outro lado conhecido de medida A é a hipotenusa do outro triângulo retângulo. Então, observando primeiramente o triângulo retângulo de hipotenusa igual a B, temos aqui que o cateto de medida H é oposto ao ângulo alfa, ou seja, fazendo a razão H sobre B, essa razão representa o seno do ângulo alfa. Então, podemos concluir que a medida H é igual ao produto B multiplicado pelo seno de alfa. Já no triângulo retângulo de hipotenusa A, o cateto de medida H é oposto ao ângulo beta. Então, estabelecendo a razão H sobre A, nós temos nesse triângulo essa razão sendo o seno do ângulo beta, o cateto oposto a beta dividido pela hipotenusa. E como a razão H sobre A é igual a seno beta, então nós podemos concluir que a medida H é o produto A multiplicado pelo seno de beta. Bem, como a mesma medida H é dada como seno B vezes seno alfa, e também A multiplicado pelo seno beta, isso nos leva, então, a deduzir que o produto A vezes o seno beta é igual a B multiplicado pelo seno alfa. E esta igualdade nos leva, então, à conclusão de que a razão A dividido pelo seno alfa deve ser igual à razão B sobre o seno beta. E dessa forma está provada a primeira parte da lei dos senos. E para mostrar que essas razões são iguais à razão C sobre o seno θ, lembrando que o lado de medida C é este lado indicado, cujo ângulo oposto ao lado de medida C é um ângulo θ. Aqui nesse caso, eu nem vou fazer as contas novamente, porque o raciocínio é absolutamente idêntico, mudando só as letras. Então, ao traçar, por exemplo, a medida da altura relativa ao lado de medida A,
nós temos aqui dois triângulos retângulos, e aí aplicaríamos as mesmas relações que foram feitas nos dois triângulos retângulos anteriores, agora com os triângulos retângulos de hipotenusas C e B. E aí mostraríamos que B está parecendo beta, assim como C está parecendo teta. Então, ou seja, A está parecendo alfa, assim como B está parecendo beta, assim como C está parecendo teta. E está demonstrada, então, essa relação conhecida como lei dos senos. Mas observe que a demonstração foi feita quando as alturas dos triângulos são interiores a esses triângulos. Ou seja, quando o triângulo é chamado de triângulo acutângulo, que é quando a medida dos seus três ângulos são ângulos menores que 90 graus, ou seja, são ângulos agudos. Será que isso ainda seria verdade se o triângulo fosse um triângulo, digamos, obtusângulo, que é quando um de seus ângulos é maior do que 90 e menor que 180 graus?